igreja. Nós conhecemos, nos recebeu de uma forma muito carinhosa a nossa irmã missionária Lourdes, que foi um canal para que nós viéssemos estar aqui. O filho dela, o pastor Hermes, é uma bênção. Foi e é ainda o meu mestre, o meu professor. É motivo de grande satisfação estar com os irmãos aqui nesta noite. Amados, aproveitando que todos estão sobre os seus pés, abra as vossas Bíblias. Livro do profeta Amós. Nós iremos ler dois trechos da palavra de Deus, Velho Testamento e Novo Testamento. Amós, capítulo de número 3, versículo de número 7. Amós, capítulo de número 3, versículo de número 7. Para facilitar quem está procurando, Amós fica antes de Gênesis e depois de Apocalipse. E para quem é frequentador de escola bíblica dominical, já está afiado aí. Amós capítulo 3, versículo de número 7, diz assim: certamente o Senhor Jeová não fará coisa alguma sem ter revelado o seu segredo aos servos, os profetas. Todos os irmãos, recapitule comigo esse versículo. 1, 2, 3. Certamente o Senhor Jeová não fará coisa alguma sem ter revelado o seu segredo aos seus servos, os profetas. Abra suas Bíblias, 1 Coríntios, capítulo de número 14, versículo de número 23, 24 e 25. 1 Coríntios, capítulo 14, versículo 23, 24 e 25. Para não perdermos tempo. Se, pois, toda a igreja se congregar num lugar e todos falarem em línguas estranhas e entrarem indoutos ou infiéis, não dirão porventura que estamos loucos? Mas se todos profetizarem e algum indouto ou infiel entrar, de todos é convencido e de todos é julgado. Os segredos do seu coração ficarão manifestos, e assim, lançando-se sobre o seu rosto, adorará a Deus, publicando que Deus está verdadeiramente entre vós. Toma o teu assento, meu amado. Aleluias. Glórias ao nome do Senhor Jesus. Nesse culto de missão você vai entender o que Deus quer falar com você aqui nesta noite. Antes de a gente estarmos aqui a ministrar, Deus assim falou comigo através dessa palavra, e eu quis replicar a Deus, porque era um culto de missão, e eu queria preparar uma mensagem dentro de um contexto missionário, elaborar um sermão, preparar uma mensagem para esta noite, mas não foi assim permitido. Deus assim colocou esta palavra no meu coração. Aleluia! E eu tenho certeza que Deus assim irá falar com você nesta noite. E a palavra que Deus colocou no meu coração é subordinado a um tema que diz assim: onde tem profeta, não há segredo. Olha para o teu irmão que está ao teu lado e fale para ele: aonde há profeta, não tem segredo. Aleluia! Parece que você não gostou do mistério, mas com ousadia de Deus. Aleluia, que aquele dedo de profeta, de ousado, olha para ele, olha para ela e fala assim: onde tem profeta não tem segredo. Onde tem profeta não tem segredo. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Meus amados, quando olhamos para a palavra de Deus, quando olhamos para o nosso cotidiano, o nosso redor, a respeito do cristianismo,
ao respeito da obra de Deus aqui no Brasil. Hoje, Deus falou comigo de uma forma tremenda, através das palavras do nosso irmão Cassiano, através da nossa irmã Lourdes, e você vai entender o porquê, amados. Nós comemoramos o ano do nosso centenário. São 100 anos de Assembleia de Deus no Brasil. Eu me alegro em ser assembleano, mas ao mesmo tempo eu entristeço com a história da nossa igreja. O que será da nossa geração? O que será do nosso cotidiano? Ouvimos a nossa irmã falando que conheceu pessoalmente Daniel Berg, conhecemos a raiz da história da nossa igreja, e o que mais se ouvir hoje pela boca dos pregadores da atualidade, que Deus ele tem uma nova geração para a nossa época, onde pregadores se levantam, jovens se levantam, moços se levantam. Eu me considero um menino ainda no Evangelho, mas quando eu observo pessoas que têm uma história, que têm um contexto, raízes dentro da nossa igreja, eu observo, amados, que eu tenho muito o que aprender com eles. Eles têm uma história muito grande. Hoje os velhos são deixados dos lados e colocados novos para trabalhar. Amados, se com a força dos jovens e com a experiência dos mais velhos, a igreja se unir, não precisamos de uma nova geração, simplesmente dar continuidade à obra que Deus começou aqui no Brasil. Deus ele tem coisas grandes, coisas sobrenaturais para fazer no nosso meio. E quando eu observo a história da nossa igreja, quando nós lemos livros que relatam a história, as raízes do nosso povo, livros como Os Heróis da Fé, nós observamos como a nossa igreja cresceu e como ela está hoje. Antigamente não precisava de show para o povo se reunir, bastava um culto de oração, um culto de ensinamento da palavra de Deus. Hoje o povo troca artista gospel por uma noite de oração nos pés do Salvador, e esta é a nossa geração. Pessoas acolhem o Evangelho de forma profissional. A gente toma conta de alguns departamentos da nossa igreja, e quando a gente começa a falar com pregadores, com cantores, dá até uma agonia na nossa alma, porque a primeira pergunta que eles fazem é: quantos membros tem na sua igreja? Qual é o tamanho da sua igreja? O que você vai poder me ajudar? Você vai vender quantos DVD? Você vai vender quantos CD? Qual vai ser o cachê? O que você vai me dar? Amados, aleluia, onde está o amor pela obra missionária? Mas eu quero te dizer uma coisa da parte de Deus: eu não saí do interior de São Paulo para chegar aqui para brincar de ser crente e trazer uma palavra ao teu coração que venha alegrar você, e você venha sair daqui da mesma forma que você adentrou. Eu quero te dizer que há profeta de Deus ainda no meio da sua igreja, que pega Deus, que tem responsabilidade com a palavra de Deus e leva o Evangelho a sério. Cadê esses profetas? Cadê essas profetisas aqui nesta noite? Aleluia. No meio da nossa igreja, amados, há todos os tipos de pessoas: pessoas naturais, pessoas carnais, pessoas espirituais. A obra missionária, amada, primeiramente começa em Jerusalém, primeiramente começa aqui dentro, primeiramente começa aqui entre essas quatro paredes. Quando Jesus disse assim aos seus discípulos em Atos capítulo 1, versículo 8: mas, aleluia, recebereis a virtude do Espírito Santo, que há de descer sobre vós, e vós sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, Samaria, toda a Judéia e até os confins da terra. Tem pessoa querendo fazer a obra missionária lá no Japão, sendo que nem da igreja dele ele sai para evangelizar. Tem pessoa querendo fazer missões e nunca participa dos cultos missionários, nem mesmo do seu departamento,
boca dos que pregam, aleluia, as mãos dos que contribuem, os joelhos daqueles que oram e os pés daqueles que levam a boa semente, andando, chorando, semeando a palavra do Senhor nosso Deus. Mas obra missionária, amado, sem poder de Deus nunca é feita. Obra missionária sem poder de Deus não existe. Para se fazer missão, precisa estar cheia e cheio do Espírito Santo de Deus. O diabo, ele não tem a sua voz bonitinha, afinadinha. O demônio não tem a sua, aleluia, o seu curso teológico, a sua credencial de ministro. O demônio, ele tem um crente cheio do Espírito Santo de Deus. E quando ele abre a boca, ele pode ser até desafinado. Ele não pode ter uma boa dicção e um curso teológico. Mas quando ele abre a boca e diz: Jesus salva, Jesus cura, Jesus batiza com o Espírito Santo, os demônios têm no inferno, porque ali há um profeta de Deus. Cadê esse profeta? Cadê esse profeta nessa noite? Precisamos de profetas de Deus que falem a verdade, amados. Que falem o que Deus mande, não aquilo que o povo quer ouvir. Nós observamos aí, amados, que a nossa igreja, na atualidade, o cristianismo aqui no Brasil está ficando muito defasado. O evangelho aqui no Brasil está sendo vendido por troco de bananas. O evangelho aqui no Brasil está ficando de uma forma tão normal que vira moda. Você liga a televisão, os artistas querem ser evangélicos. As pessoas da grande estatura querem ser crentes. E agora, para não bastar, a Rede Globo lança lá o Festival de Promessa. E tem muito crente que é a glória a Deus, irmão. É o evangelho sendo pregado, glória a Deus, coisa nenhuma, meu amado. A Bíblia diz que o evangelho será perseguido, o evangelho será odiado. Quando a igreja estiver, pelo olhar do mundo, tudo muito bem, tem alguma coisa errada. Quando o mundo quiser aplaudir a igreja, tem coisa errada na igreja. Quando as trevas quiserem fazer amizade com a luz, tem alguma coisa errada. Oh, aleluia! O evangelho, meu amado, custou sangue de pessoas que levaram essa palavra verdadeira. Você observou lá o Festival de Promessa? Foi só louvor para cá, louvor para lá. Ninguém denunciou o pecado, ninguém denunciou que o mundo vai para o inferno, meus amados. Ninguém denunciou que Jesus salva, Jesus cura, Jesus liberta. É a hora do verdadeiro começar a se destacar do falso. É a hora dos verdadeiros profetas se levantarem como a Micaías denunciando os pecados de Acabe. Está na hora do evangelho, aleluia, crentes levarem a sério e fazerem o querer de Deus. Ninguém persegue e ninguém taca pedras em frutos. Há uma árvore que tem frutos, só se taca pedra em árvore que tem fruto. Meu amado, precisamos tomar uma posição diante do Senhor, porque o evangelho está virando moda. Isso não pode acontecer, meu amado. O evangelho tem que ser levado a sério, ser levado, aleluia, por perseverança, levado, aleluia, aos pés da cruz, não por troca de bênção. Venha para a igreja que você vai ser abençoado. Venha para a igreja que Deus vai prosperar a tua vida. Venha para a igreja que Deus vai te dar uma casa, que Jesus vai te dar carro. Eu creio no Deus que prospera, eu creio no Deus que abençoa. Mas primeiro o abençoador, primeiro o abençoador, depois as bênçãos, meus amados. Primeiro o reino de Deus, primeiro a sua justiça, e as demais coisas serão acrescentadas. Quantos creem nessa palavra? Levante a tua mão e glorifique o nome do Senhor aqui nessa noite. Onde há profeta, meu amado,
E quando ele foi para a guerra, ele observou uma capa babilônica, alguns ciclos de ouro. E diz a Bíblia que ele cresceu o olho naquilo. E disse que era bom, era prazível, levou para si. Mas a Bíblia nos revela, meus amados, que foram Israel à luta, a cidade de Ai, e perderam, foram envergonhados. E quando chegam eles, envergonhados da batalha, foram parar com Josué, e Josué vai orar ao Senhor, e a Bíblia diz, aleluia, que ele orando ao Senhor em Josué, capítulo de número 7, ele começa a orar ao Senhor e diz, Senhor, vencemos Jericó, uma cidade grande, uma cidade forte, uma cidade poderosa, e agora perdemos para a cidade de Ai, o que faremos, Senhor? E o Senhor disse a Josué, convocai uma assembleia solene, todas as 12 tribos reunidas, e você vai passar no meio dela, e aquela que não glorificar, aquele que não glorificar o Senhor, ali terá o anátema no meio do meu povo. E sai Josué, Mariazinha, glórias a Jesus, glórias a Jesus, Joãozinho da glória, glória. Quando chega a Cã glorifica o nome do Senhor, ele diz, eu não posso, porque ali eu pequei contra o Senhor. Meus amados, aonde há profeta, não há segredo no meio da igreja, não há segredo no meio da igreja. Essa igreja é santa, essa igreja é lavada no sangue de Jesus, e a Bíblia diz que não ficará aquele que usa de mal, aleluia, de mau engano, não permanecerá na congregação do justo. Aonde há profeta, não há pecado escondido, aonde há profeta, não tem sujeira debaixo do tapete. Cadê os profetas de Deus aqui nessa noite? Cadê as profetisas? Cadê você? Cadê você? Por que você não tem denunciado? Por que você não tem falado o que Deus manda você falar? Deus manda você falar e você se cala. Deus manda você ir, você fica. Deus manda ficar, você vai. Deus manda você fazer, você não faz. Cadê você? Cadê você? Faça o querer do Senhor. Faça o querer do Senhor. Quantos querem fazer nessa noite? Quantos querem fazer? Ouve a profeta, não há segredo, não há segredo. Oh meu amado, o poder de Deus, ele não se mistura com o pecado. Sabe por que o Espírito de Deus, meus amados, parou de atuar no nosso meio? Sabe por que não vemos mais batismo com o Espírito Santo? Não vemos mais renovação, não vemos mais os dons espirituais. Cadê o povo pentecostal? Já chegou aqui? Você crê, meu amado? Mas dos dons espirituais, Paulo ele disse, não sejais ignorantes acerca dos dons espirituais. Nós somos pentecostais, eu me orgulho de ser pentecostal. O mundo não compreende, e tem muito crente também dentro da igreja que não compreende, porque ele é carnal. A Bíblia diz que aquele que é carnal, ele não entende as coisas do Espírito, em 1 Coríntios 2,14, porque a ele não é decidido, mas o crente que é espiritual, ele compreende as coisas do Espírito, ele compreende as coisas também naturais, ele decide todas as coisas, e de ninguém é decidido. Crente cheio do poder de Deus, ele não é normal não, meu amado, ele é espiritual, ele crê no movimento do Espírito, ele crê na obra que Deus ele faz. Missões não se faz sem poder de Deus. A igreja precisa compreender, meus amados, que um grande evento precisa ser feito, mas é debaixo da oração, é debaixo do jejum, é debaixo da unção de Deus, é do poder de Deus. Não precisamos de festival de promessa não, para o evangelho crescer. Precisamos de crentes cheios do Espírito de Deus, fazendo a vontade de Deus, fazendo o querer de Deus. Cadê você nessa noite? Cadê você nessa noite?
Oh, aleluia. Me faz lembrar de um testemunho, meus amados. Numa grande catedral da Assembleia de Deus, estava acontecendo um grande evento missionário. E nesse evento missionário estavam vindo 2 missionários da África para pregar a palavra de Deus. Só que no dia de virem da África, um ficou doente e disse ao seu companheiro, meu amigo, meu companheiro de missão, eu não vou conseguir ir ao Brasil depois de mais de 5 anos aqui. Eu queria muito ir, mas eu não vou aguentar a viagem. E você sabe que nós não temos remédio aqui nessa tribo indígena. E nessa tribo indígena, ali eles não falavam através de palavras, eles falavam mais através de sinais e dialetos. E ele vindo, o missionário deixou o seu companheiro ali doente. E quando ele chegou aqui no Brasil, seu coração aflito, porque foram 5 anos juntos, 5 anos na obra missionária. Um aprende a amar o outro e um se torna mais do que irmão na obra missionária. E ele, preocupado ali na igreja, ele dizia: Deus, se o Senhor não falar comigo, eu não vou pregar a tua palavra. Eu estou preocupado com meu amigo, eu estou preocupado com meu companheiro que está lá na África. E se o Senhor não falar comigo, Senhor, eu não pregarei, deixarei outro pregar, porque aqui há inúmeros ministros aqui nesta tribuna. Só que um dia antes de acontecer este evento, tinha uma irmãzinha na igreja que toda vez que ela sentia a presença de Deus, ela começava a dançar, ela começava a fazer os movimentos, e alguns irmãos diziam que era meninice. E o pastor daquela igreja chamou um obreiro e disse: olha, você vai falar a irmã Mariazinha para ela se comportar e parar de meninice, porque não precisa de tudo isso não. O Espírito é sujeito ao profeta, aleluia. Ele nem Bíblia sabe ler, porque quando a Bíblia está escrita que o Espírito do profeta é sujeito ao profeta, é o Espírito do profeta e não o Espírito de Deus. O Espírito de Deus não é sujeito a homem nenhum. Quando a Bíblia diz Espírito, está escrito em letra minúscula, representando o Espírito do homem, não o Espírito de Deus. Deus, ele age como quer, opera como quer, usa quem quer e da forma que ele quer. E começando aquele culto, o missionário: fala comigo, Senhor, fala comigo, Senhor. E quando chega a hora da mensagem, ele disse: pastor, eu não vou pregar. E ele conversando com o pastor, e o pastor louvando o hino, a igreja louvando o hino, para ele entrar na mensagem, ele disse: passa para outro irmão. E quando ele falava isso, ele observou lá no fundo da igreja uma irmãzinha que vinha fazendo um sinal assim, lá no fundo. Ela vinha pulando e fazendo assim, ó. Ela vinha pulando e fazendo assim. E ele começou a chorar. Ele começa a chorar e cai de joelho. O pastor não entende nada. E aquela irmã veio lá do fundo da igreja, pulando e fazendo assim, ó. Pulando e fazendo assim, ó. E quando chega perto daquele pregador, daquele missionário, diz para ele assim: assim diz o Senhor, olha o que eu estou fazendo. E o pastor disse que deu risada: está fazendo o que é isso? Deus está fazendo isso? Tem que foi nada. O missionário chorando disse: pastor, Deus acabou de falar comigo. Lá na tribo indígena, quando as coisas estão ruins, quando as coisas estão indo a mal, a pior, os indígenas, eles fazem um sinal que é mais ou menos assim, pastor. Mas quando as coisas melhoraram, quando as coisas estão boas, eles pulam de um lado para o outro, fazendo esse sinal assim, ó. O meu amigo está lá, e o Senhor me respondeu que já está tudo bem. Uma igreja amada, cheia da unção e do poder de Deus, aleluia, ela faz a diferença. Quando o ímpio entra na igreja, verdadeiramente ele diz: Deus está no meio dele. Verdadeiramente o Espírito de Deus
Deixa Jesus operar nessa noite, meu amado. Deixa Jesus te encher nessa noite, minha amada. Sinta o poder de Deus, sinta a glória de Deus. Vou deixar um minuto para você adorar a Deus. Levante a tua mão, levante a tua mão. É a tua hora, meu amado. Glorifica. Oh, aleluia. E recebereis poder para ser minhas testemunhas. E recebereis poder para ser minhas testemunhas. Para ser testemunha de Deus. Não pode ser de qualquer jeito. Não pode ser como uma lata vazia que só faz barulho. Tem que estar cheio da graça, do poder, da glória, da unção, do poder, da autoridade de Deus. Oh, aleluia. Cadê os profetas? Cadê os profetas? Cadê as profetisas? Cadê? Oh, aleluia. Numa igrejinha, meus amados, de madeira, Deus fala comigo fortemente através desse testemunho. E uma pequena igrejinha de madeira, numa periferia de São Paulo, ali o povo da igreja, daquela favela, começou a construir um barracão de madeira para fazer ali a igreja. E um dia pegou fogo aquele barracão de madeira. E começou o pastor, os obreiros, as irmãs, os jovens a pegarem baldes de água e jogarem naquele salão. Um pegava um balde de água, jogava no salão. Vinha um jovem, jogava um balde de água. E assim até apagar o fogo. Quando conseguiram controlar as chamas daquele galpão, daquele barracão, o pastor observa que do lado dele estava o vizinho, que também estava com um balde de água, jogando para controlar as chamas daquela igreja. E aquele vizinho era um macumbeiro, ele era um espírita. E o pastor olhou para ele e disse: você também está aqui nos ajudando? Ele respondeu: eu nunca vim na igreja, porque a igreja nunca tinha pegado fogo. Ou seja, quando a igreja é incendiada pelo poder de Deus, meus amados, começa a vir macumbeiro, começa a vir espírita, começa a vir católico, começa a vir budista, começa a vir maçom, começa a vir prostituta, começa a vir viciado, começa a vir pessoa para receberem a Deus, para receberem a Jesus como Salvador. Aleluia! Quando a igreja começa a ser incendiada pelo poder de Deus, Jesus começa a levantar paralítico, começa a levantar mortos, começa a limpar os leprosos, começa a batizar, começa a renovar, começa a fazer a obra. Aleluia! Deixa Jesus